5. E é uma maravilha, porque o capítulo 5, o finalzinho do capítulo 5, o apóstolo Paulo ele está dando bases para família. Então o apóstolo Paulo ele está tratando sobre casamento, o apóstolo Paulo está tratando sobre submissão. O apóstolo Paulo agora, no capítulo 6, assim, a carta está dividida, para a gente ter uma compreensão melhor. Só que o capítulo 5, finalzinho do capítulo 5, começo do capítulo 6, até aqui mais ou menos no versículo 9 do capítulo 6, eles estão juntos. Na carta original não está separado, está junto. Então é uma carta. Então o apóstolo Paulo, do capítulo 21, do capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 9 é uma coisa só. O apóstolo Paulo ele está preocupado em fazer o quê? Em dar orientação para o cabeça da casa, como ter autoridade sobre esposa, filhos e servos. Só que a base dessa autoridade que Paulo está tratando está no versículo 21. Qual que é a base da submissão bíblica? Não é como a submissão do mundo. A base da submissão bíblica, qual que é? Ambos sendo submissos uns aos outros. Então eu sou submisso à minha esposa é submissa a mim. Então é só que nós entendemos também que a parte da vontade da mulher estar agora submissa ao marido foi por causa da queda. Então quando houve a queda, uma das sentenças que foi dada à mulher, além das dores de partos, foi também que a vontade dela agora seria para o seu marido. Então nós vimos isso. Então a base da submissão bíblica para o casamento é a submissão mútua. Então um é submisso ao outro. Então o evangelho da graça ele restaura isso. O evangelho, quando nós trazemos o evangelho, qual é a base do casamento? É o evangelho. O homem agora, Paulo ele vai tratar do casamento como Cristo e a igreja. Então a mulher, como que a mulher é submissa ao marido? Como a igreja é submissa a Cristo. Então a mulher, agora ela tem que aprender o evangelho. Ela tem que olhar como a igreja é submissa a Cristo e assim ser submissa ao seu marido. A submissão da igreja para Cristo é dolorosa? Não, é prazerosa. A submissão da igreja para Cristo é algo que nós fazemos em duras penas? Não, fazemos por gratidão. Então a mulher ela entende agora que a obediência ao seu marido faz parte da vida cristã da mulher. Então uma mulher cristã baseada blicamente, ela vai se basear na obediência da igreja para Cristo. Então o evangelho traz isso. E então a mulher sendo submissa ao marido, aí você fala assim, poxa, então agora o homem vai ser autoritário. Então quer dizer agora que o homem vai ser um ditador. Não, porque a submissão da mulher ao marido vai gerar no marido um amor sacrificial. Porque como Cristo amou a igreja. Então nós aprendemos no culto passado que a submissão da mulher gera no homem então esse amor sacrificial. O homem agora, ele não vai ser autoritário, mas a submissão da mulher gera nele um amor. Então veja como muda as coisas. Então aquilo que o pecado fez após a queda, que era trazer briga entre os cônjuges, por igualdade, por tantas outras coisas, agora o evangelho ele reorganiza. A mulher vai sentir prazer em ser o quê? Ajudadora, porque o evangelho restaura as coisas, como estava lá no Jardim do Éden. Então a mulher era uma ajudadora do seu marido.
E o marido, então, amava a sua mulher. Então é isso que o Evangelho faz. Então nós vimos que o marido agora ele passa a amar a sua mulher de uma forma como Cristo amou a igreja. Então agora o que nós vemos? A esposa sendo submissa ao marido como a igreja é a Cristo, e o marido, a base do marido é olhar para Cristo e ver como Cristo amou a igreja. Então aqui nós temos as bases do casamento cristão. E Paulo então está dizendo isso. Paulo está orientando a igreja nesse sentido. Só que como nós falamos, o apóstolo Paulo está preocupado em trazer orientação para o marido em relação à esposa e agora também em relação dos filhos para com os pais. Então veja, o Evangelho ele vai nos dar essas diretrizes. É como nós falamos, nós não devemos aqui também pegar este mandamento e sermos legalistas. Olha, tem que fazer isso para ser salvo, tem que fazer isso porque aqui tem uma promessa. Não, não é isso que a Bíblia vai nos ensinar. A Bíblia vai nos ensinar aqui agora, na relação do trato dos filhos para com os pais e do pais para com os filhos. E isso é importantíssimo, por quê? Porque nós estamos vivendo um quadro catastrófico na educação dos filhos na nossa geração. É algo terrível o que está acontecendo nos dias atuais. Então veja como o Evangelho vai nos ajudar nisso. Então esse assunto sobre criação de filhos já é uma coisa muito importante, não somente na nossa geração, mas também na geração de Paulo. Tanto é que Paulo está trazendo isso aqui. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos lá no início já essa preocupação de ensinar a criança, de passar os mandamentos do Senhor, de ensiná-la biblicamente como se comportar. Os pais não podem ser negligentes nessa parte. Então nós temos uma grande dificuldade ainda maior na nossa geração. Então quando nós olhamos o quadro que é pintado da educação dos filhos, da geração atual, é terrível. E a igreja ela entra com a grande relevância nesse ponto. Não podemos cruzar os braços e deixar com que as escolas, com as suas ideologias, eduquem os nossos filhos. Mas nós, como cristãos, nós temos que trazer isso. Mas só que nós temos que entender, como nós estamos falando, que esse assunto ele é muito importante desde a época de Paulo. Então o apóstolo Paulo ele vai mostrar para nós que tanto naquela época era importante quanto agora, porque a Bíblia ela é atual. Então quando nós olhamos a preocupação de Paulo em tratar com base do casamento, e nós temos que entender muito bem isso, as bases do casamento cristão é a mesma base do casamento do mundo. As prioridades do casamento cristão não é a mesma prioridade do casamento do mundo. A felicidade do casamento cristão não é a mesma felicidade do casamento do mundo. Assim também é com relação aos filhos. Nós estamos vivendo debaixo de uma geração de crianças que fazem o que querem fazer. São crianças que não têm limites, e tudo isso agora nós temos que trazer para dentro do Evangelho. Nós temos que ter uma base bíblica para educar os nossos filhos nesta geração. E é importantíssimo por quê? Porque a nossa geração, as crianças de hoje, você tem que educá-las moralmente, você tem que educá-las politicamente, e você tem que educá-las principalmente com as bases bíblicas. Então essas são as bases dos pais para com os filhos.
Como nós falamos, essa geração que nós estamos vivendo hoje, antes de nós entrarmos no texto, é uma geração que acabou perdendo totalmente as bases bíblicas, principalmente a família cristã. A família cristã, ela foi aos poucos se distanciando da Bíblia e deixando seus filhos serem educados por televisão, por novela, por princípios errados, por princípios de músicas, por muitas outras coisas. E nós vemos então que essa rebeldia que está visível quando nós olhamos nas redes sociais, quando nós olhamos nos noticiários das crianças, dos jovens, não é apenas um problema da nossa geração, mas é um problema da raça humana. É um problema que está enraizado dentro do coração humano. Então, o que nós falamos? A educação dos filhos cristãos tem que incluir a base bíblica. Não podemos guiá-los pela filosofia, não devemos guiá-los pela cultura, não devemos guiá-los pelas ideologias de gêneros que têm surgido da nossa geração. Então nós vemos que, assim como o casamento cristão tem as bases bíblicas do Evangelho, da graça, assim também é a educação dos filhos cristãos. E aqui não estamos apenas falando de regrinhas. É muito importante nós entendermos isso, que não devemos tratar os nossos filhos com apenas regrinhas. Então a base cristã da família, da educação dos filhos, não é um monte de regrinhas. Nós vimos que é algo mais profundo, porque está ligado com a própria natureza caída das pessoas. Então Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 30, ele diz algo importante que nós devemos observar. Olha o que diz em Romanos capítulo 1, versículo 30. Então Romanos 1, 30 diz assim: sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. É interessante que quando nós olhamos para isso aqui, é importante nós entendermos que Paulo está falando exatamente da consequência de quando Deus abandona o homem ao seu próprio coração. No versículo 24, ele vai dizer assim: por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, a imundícia, para desonrar seus corpos entre si. Partindo do 24 até o 31, o apóstolo Paulo, ele vai falar o quê? Ele vai pintar um quadro da geração dele, quando Deus não estende a sua graça salvadora. Então, quando Deus ele não estende a sua graça salvadora, quando Deus ele não estende a sua mão para salvar o homem, o que acontece? O homem, então, ele vai produzir frutos segundo a sua natureza. Então, veja que quando nós olhamos que a desobediência aos pais, dos filhos aos pais, já é um fruto dessa natureza corrompida. Então, quando nós olhamos hoje para a nossa geração, quando nós vemos o nível de rebeldia, o nível de crianças que são desobedientes, o nível de crianças que não têm educação, o nível de crianças que são altamente ingratos, quando nós vemos tudo isso, toda essa imoralidade infantil, quando nós vemos tudo isso, crianças que acham que tem que dar ordem aos seus pais, crianças que não têm limite, crianças que são mimadas, crianças que não são preparadas para ouvir não. Então, quando nós vemos tudo isso, já é o fruto de uma natureza corrompida, a qual Deus não estendeu a mão. Então, aqui em Romanos, quando nós vemos Romanos 1,30, que ele diz: sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de mal, e desobediente aos pais e às mães, Paulo está dizendo o que para nós? Fala, olha, o problema da desobediência dos filhos aos pais, porque assim, a lei, ela veio revelar quem nós somos.
E os 10 mandamentos estão lá. Então, quando nós vemos que um filho ele é desobediente ao pai e à mãe, quando nós vemos isso, já está revelando uma natureza caída e corrompida. Então a lei agrava isso. Só que agora tem um grande problema. Qual é o grande problema? O grande problema é que agora Paulo está dizendo aqui que o primeiro mandamento com promessa, não especificamente em ordem cronológica, mas o primeiro mandamento com promessa é o quê? Honra teu pai e a tua mãe. Então aqui está a instrução para as crianças. Então aqui, a criança, ela é colocada agora diante de um mandamento. Mas lembra que nós sempre estamos falando o quê? Que na graça, no Evangelho da Graça, no Evangelho que nós pregamos aqui, nós não fazemos mais para obter a salvação. Mas nós temos um padrão a ser seguido. Os mandamentos do Senhor já não é um peso para nós, porque agora nós temos uma natureza restaurada. Então, quando nós ensinamos as crianças, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós ensinamos as crianças como elas devem ser, nós temos que contar com o Espírito Santo. Por isso que é importante nós termos um culto familiar. Por isso que é importante nós sentarmos com os nossos filhos e ensiná-los a palavra de Deus. E principalmente ensinar o Evangelho. Nós temos que ensinar aos nossos filhos que eles são pecadores. Nós temos que ensinar aos nossos filhos que Cristo morreu pelos pecados deles. Nós temos que ensinar para os nossos filhos que a obediência tem que vir de um coração regenerado. Não devemos sentar diante das nossas crianças e dizer assim: olha, você tem que ser como Davi, você tem que ser como Samuel, você tem que ser como essas crianças. Não devemos fazer isso. Nós devemos sentar diante delas e dizer: olha, Cristo morreu por vocês, sejam como Cristo. Porque aqui está um mandamento do Senhor para as crianças. Então aqui quando nós olhamos, que nós vimos que todos esses males é resultado da queda, e inclusive a desobediência aos pais e às mães. Por isso que nós temos que olhar para a cultura e pintar um quadro da cultura atual. Nós temos que olhar para a nossa geração e ver que a geração atual está em maus lençóis. Porém, como nós falamos, nós que criamos filhos cristãos, nós não estamos apenas preocupados com a educação moral e social dos nossos filhos, como a maioria dos pais. Porque lembre-se, assim como as bases do casamento cristão não é as bases do casamento do mundo, a educação dos filhos cristãos não é a mesma base dos filhos do mundo. Porque os filhos do mundo obedeça, respeite, isso é isso. Se comporte. Nós temos um adendo a mais. Nós temos que falar para os nossos filhos que eles têm que fazer tudo isso que o ímpio faz e ainda observar a palavra do Senhor. Coisa que o filho do ímpio não está preocupado. Então veja, o bom comportamento do filho do ímpio não é para a glória de Deus. Por isso que é interessante você entender que nós, como cristãos, geramos filhos para a glória de Deus. O seu filho, o meu filho, os nossos filhos têm que refletir a glória de Deus nessa geração, onde crianças pequeninas já estão sendo levadas à sensualidade. Seu filho, a sua filha tem que olhar para aquilo e a postura dele diante dessa sociedade já tem que ser um pré-julgamento da palavra de Deus para a vida daquelas crianças e dos seus pais. Veja o peso que isso é para nós. Não basta para nós ensinarmos os nossos filhos coisas que o mundo ensina para os filhos deles. Claro que nós vamos ensinar aos nossos filhos a moral, o respeito, a ética, com certeza. Mas só que nós estamos preocupados em uma coisa muito maior, que eles vão fazer tudo isso para a glória de Deus. Por isso é importante você instruir o seu filho no caminho do Senhor, da palavra de Deus. É por isso que você tem que ensiná-lo o Evangelho.
É por isso que nós devemos, não é gastar mais tempo com nossos filhos, mas é investir mais tempo em nossos filhos. Porque as pessoas gostam de fazer apenas o quê? Colocar o filho diante da televisão para que a televisão a eduque. Depois mandar ela para a escola para que a escola a eduque. Depois, quando ele chega na fase adolescente, você tem uma pessoa a qual você não conhece, que não é o seu filho. Porque você não parou para pregar o Evangelho para ele. Porque você acha que seu filho não precisa do Evangelho. Você acha que seu filho não precisa do sacrifício de Cristo. Você acha que o seu filho, quando eu falo o seu filho, eu coloco os meus filhos também. Porque eu sempre falo para os meus filhos, olha, eu tenho a ciência que a sua natureza é pecaminosa. Desde o mais pequeno que está no colo, o Christopher, até a minha filha maior. Eu ensino eles que eles são pecadores. Eu ensino que, através do Evangelho, se o Evangelho não restaurá-los, não regenerá-los, é em vão todas as demais coisas. Então é importante pregarmos o Evangelho. Então Paulo ele começa a nos mostrar isso. Então nós temos que entender a importância de termos um olhar mais profundo em relação à criação dos filhos. Não devemos deixar os nossos filhos, como muitos fazem. Não, depois ele decide o que ele quer ser, o que ele não quer ser. Depois ele decide se ele vai ser cristão ou não. É uma responsabilidade bíblica aos pais cristãos ensinarem o Evangelho aos seus filhos, pregarem a Cristo. Então veja, quando Paulo ele mostra então que Deus entrega aos homens aos seus desejos, isso é o pré-julgamento. Então quando nós olhamos e fazemos então esse quadro da geração atual, nós vemos isso. Nós vemos que essa geração estão produzindo filhos com uma realidade muito triste. Então, quando nós pintamos isso, nós vemos então que são geradas crianças ingratas, drogadas, rebeldes, ignorantes, crianças alienadas. São crianças que não sabem ouvir um não. São crianças que não têm limites, porque às vezes os pais querem dar uma liberdade a qual não se deve dar a uma criança. A geração de crianças que na verdade não podem ouvir um não. Então quando nós olhamos em volta, deve ser um alerta para nós. Quando nós olhamos as outras crianças que não têm educação, que não têm uma educação moral, que não têm uma educação bíblica, nós vemos tantas coisas acontecendo. Crianças da nossa geração, e nós ficamos assustados. Crianças fazendo coisas que nem nós temos coragem de falar. Então é importante nós, como pais, alertarmos os nossos filhos. Porque quando nós olhamos e nós vemos então em volta, como nós falamos, esse quadro da geração que está sendo pintada. Não que isso seja algo específico da nossa geração, que nem nós falamos. Porque quando Paulo escreve Romanos, quando Paulo está escrevendo aqui Efésios, já era uma característica daquela geração as crianças serem rebeldes aos pais. Crianças que não eram submissas aos pais. E isso revela a natureza caída do ser humano. E isso revela um pré-julgamento de Deus. Quando você vê essas coisas aumentar, como nós estamos vendo, isso já é um pré-julgamento da nossa geração, que Deus está fazendo. Então, essa geração de crianças que não sabem ser frustradas, como nós vimos esses dias, com o advento aí das redes sociais, uma menina de 13 anos ou 14, uma coisa assim, queria ir para uma festa ou para um baile funk, e aí os pais, a menina batendo na mãe, batendo no pai, o pai gravando, sabe? Isso revela para nós a um nível que está a rebeldia da nossa geração.
como crianças sem limites, sem educação, sem nada. E aí vem o governo e quer tomar conta. Aí vem o governo dizendo que a gente não pode educar os nossos filhos, que a gente não pode disciplinar os nossos filhos. Aí vem a escola e diz que você não pode dizer para o seu filho o que ele tem que ser, mas eles podem dizer para o seu filho o que eles devem ser. Enquanto você cruza o seu braço e não diz para o seu filho do seu Deus, eles vêm com a ideologia de gêneros, ele vem com tantas outras coisas, e você com o braço cruzado, achando que está tudo bem. Não, eu não posso interferir na vida do meu filho, ele tem que crescer. Mas aí vem o governo e diz que o seu filho com 12, 13 anos pode escolher uma mudança de sexo. Gente, isso é a nossa geração. Que mundo estamos vivendo? Nós como cristãos devemos nos posicionar. Nós temos que ensinar para os nossos filhos as bases bíblicas e não ter medo. Crianças que acham que já são adultos. Não, tem limite para tudo. Não que na nossa geração a gente já não fosse rebelde, nós éramos também, que eu estou falando, não é uma coisa atual, mas agora está extrapolando até demais. Então quando nós pintamos esse quadro dessa geração de crianças que são rebeldes, crianças que são tantas outras coisas, sem limite, sem moral, sem nada, sem base, nós como cristãos, nós devemos ensinar aos nossos filhos as palavras da Bíblia. Isso é importante porque agora nós vamos chegar aqui no texto ao qual nós vamos pregar hoje, que diz assim no versículo 1, Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4. Essa foi a introdução para que nós pudéssemos chegar aqui, que isso aqui é muito importante, amados. Olha o que diz, Efésios 6, capítulo 1 ao 4. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui está a base da sua educação para o seu filho. Aqui está a base para a educação no lar cristão. Veja, o Evangelho ele vai alcançar, como nós sempre falamos, todas as áreas da sua vida. Não tem uma área da sua vida que não seja alcançada pelo Evangelho. Não tem uma parte da sua vida que o Evangelho não seja a base. Seja no casamento, seja na educação dos filhos, seja no seu emprego. E aqui é sempre importante nós nos lembrarmos que quando Paulo está trazendo isso aqui, ele está trazendo com base no Evangelho. Por isso o primeiro versículo diz: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor Jesus. Então, como os filhos devem obedecer seus pais? Se eles não conhecerem o Evangelho, fica difícil. Se você como pai, você como mãe, não instrui os seus filhos biblicamente, como eles vão entender a obediência bíblica? E é interessante que o mandamento diz: honra teu pai e a tua mãe. Então aqui o apóstolo Paulo começa o versículo dizendo: vós filhos, obedeceis, ou sedes obedientes aos vossos pais. Paulo opta por este termo, obedecei, em vez de honrai, que tem uma extensão maior de significado. É porque a obediência é evidência daquela honra que os filhos devem aos seus pais. Então quando Paulo ele começa a obedecer, Paulo ele já está dizendo assim: olha, quando você honra seu pai e a sua mãe, você valoriza eles, você estima eles. E como eu sei disso? Porque você expressa com o fruto da obediência. A obediência já é a consequência, não é a causa da honra. A honra é a causa da sua obediência. Quando você honra seu pai, quando você honra sua mãe, você obedece. Então a obediência ela é visível.
É a mesma coisa da nossa fé. A nossa fé nem sempre é crer. A nossa fé, muitas das vezes, é o conhecimento, é as obras. Então, quando nós olhamos, pô, a pessoa tem uma fé, porque eu sei o conhecimento que ela tem da Bíblia, eu sei do jeito que ela vive, eu sei as obras que ela pratica. Aqui a obediência para os filhos é a mesma coisa. Como que eu sei que um filho honra o pai e a mãe? Pelas atitudes. Porque você instruiu ele na palavra. Então ele tem prazer em obedecer. É porque a obediência, então, é a evidência daquela honra que os filhos devem aos seus pais. Ele, pois, a exige de maneira mais enérgica possível. É igualmente mais fácil, pois a mente humana se esquiva da submissão. E só com dificuldade suporta ver-se forçada ao comando de outro. Quando você fala para os seus filhos assim, você tem que ser submisso a mim, a mente humana automaticamente já... Quando você fala para a sua esposa, você tem que ser submissa a mim, a pessoa já... você submissa? É a mesma coisa os filhos. Mas quando você entende a submissão bíblica, tudo fica mais fácil. Porque a esposa vai ser submissa ao marido como a igreja é ao Senhor. E os filhos vão ser submissos como Cristo foi a Deus. Se você pegar a submissão de Cristo ao seu Pai, quando você explicar isso para o seu filho, quando a base da obediência do seu filho for a base de Cristo para com Deus, se você entender, se seu filho entender, se o Espírito Santo penetrar essas verdades no coração dele, as afeições dos seus filhos serão mudadas para melhor. Então nós vemos que essa é a evidência. Então, é só com dificuldade que nós vemos isso. A experiência revela que quão raro é essa virtude nas crianças. Encontrarmos um em 1000 que seja obediente aos pais. Então, por isso, para nós temos que entender a honra. Por isso nós temos que entender essa submissão. Por isso que nós temos que entender, e você tem que explicar para o seu filho, que não ser obediente aos pais, seja na menor coisa, é algo terrível diante de Deus. Pois honrar ao seu pai e à sua mãe é demonstrado através de palavras e ações que surgem de uma atitude interior de estima e respeito pela posição que eles ocupam, a qual Deus colocou. Assim como a mulher ela entende que o homem vem no primeiro, que o marido é o cabeça da casa, que ela está sujeita a ele, assim o filho também vai entender que os pais estão como autoridade. A primeira autoridade que os seus filhos têm que reconhecer são vocês dois. Porque se eles não reconhecerem a autoridade sobre pai e mãe, eles não vão reconhecer autoridades de professores, de outras autoridades. Eles não vão reconhecer. Eles não vão reconhecer nenhuma outra autoridade na verdade. Porque se eles não sabem que você é uma autoridade, e se eles não sabem o que é uma autoridade, eles não vão reconhecer nenhuma outra autoridade. Então veja, Deus coloca os pais para serem autoridades, não ditadores, não autoritários, mas pais que têm autoridade sobre os filhos. Filhos que tremem e estremecem ao som da voz do pai. Filhos que estremecem ao som da voz da mãe. Você não tem que ser alguém autoritário, ditador. Você não tem que ser alguém espancador. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Mas a Bíblia ensina alguns padrõezinhos que temos que seguir. Então, quando a Bíblia diz que nós somos autoridade, e quando seu filho entende isso, com base na palavra, quando ele entende isso, que isso para ele é a forma dele como filho glorificar a Deus. Sabe, às vezes as pessoas gastam muito tempo querendo que seus filhos sejam tantas coisas. Muitos se preocupam com o seu filho falar 2, 3 línguas. Muitos se preocupam a carreira do filho.
muitos se preocupam tantas outras coisas, mas ninguém se preocupa com a glória que o seu filho vai render a Deus. Então veja, quando você faz todo um planejamento e as bases bíblicas são a última, você falhou com o seu filho. Muitos sonhos com os filhos sendo artistas de TV, jogadores de futebol, doutores, outras coisas mais. Mas ninguém se preocupa com o filho glorificando a Deus. Veja a sociedade que vivemos, veja como nós estamos. Então, quando nós temos tudo isso. E as pessoas deixam a parte mais importante, que deveria ser a base, o começo, o início, que é a palavra de Deus, é que como seu filho irá glorificar a Deus. Como seu filho vai ser um servo de Deus, como sua filha vai ser uma serva de Deus, como eles glorificarão a Deus, isso nós deixamos por último. Então, primeiramente, nós nos preocupamos com a educação, primeiramente, nós nos preocupamos com os sonhos, primeiramente, nós queremos que os nossos filhos sejam exatamente aquilo que queremos que eles sejam, e por último, se der tempo, se restar alguma coisa, nós colocamos a palavra de Deus. Nós invertemos totalmente o processo, quando na verdade a primeira coisa que nós deveríamos ensinar aos nossos filhos era a palavra de Deus. Ensinar quem Deus é. A nossa geração tem uma dificuldade imensa. Isso já estou falando de adultos. Isso já estou falando de cristãos adultos, de saber quem Deus é. Mas quando você explica para o seu filho quem Deus é, quando você traz todos os atributos para o seu filho, tão pequeno, já saber quem Deus é, o Deus que ele serve é tão maravilhoso. Então, ele diz que para nós o importante seria isso. Primeiramente, então, ele está dizendo: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. A base da obediência do seu filho tem que ser isso. Veja que nós temos a base do casamento, agora nós temos as bases da criação dos filhos. E é interessante que quando nós entendemos isso, nós olhamos então para o mandamento que diz: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e seja longa a vida sobre a terra. Então, nesse mandamento, não é que se nós fizermos isso, nós vamos viver muito tempo. Mas o que nós temos que entender é que essa é a base de entendermos de como nós devemos instruir os nossos filhos, com a palavra de Deus. A primícia aqui, claro que é o seu filho obedecer a ti, é claro que é o seu filho honrar você, mas primeiramente ele está dizendo sobre o que era a obediência. Então, em Deuteronômio 6, do capítulo 5 ao 8, ele diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as suas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e os ensinará a teus filhos, e deles falarás sentado à tua mesa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Então veja, a base é muito importante. E quando nós olhamos aqui o que ele está falando em Deuteronômio, não tem um pouco aí, se você prestar atenção no versículo 8, olha como é que as coisas fogem daquilo que era para ser. Ele diz: também as terás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos, na testa e na mão. Nós devemos ensinar os nossos filhos assentados à mesa, ou andando pelo caminho, e deitando-te e te levantando. Veja, você tem que cercar o seu filho com a palavra de Deus. Os judeus tinham essa preocupação dos 6 anos de idade até os 12. Eles ensinavam toda a lei de Deus para a criança. Isso é importantíssimo para nós. Entendermos que Deus nos deu esse mandamento.
Por isso que nós temos que criar os nossos filhos para a glória de Deus. É por isso que nós temos que então mostrar para essa geração. Veja o que ele está dizendo para nós: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que eu te ordeno hoje estarão no teu coração, e as ensinará aos teus filhos, e delas falará assentado à tua mesa, isso é, a cada refeição. Você ensina isso a cada refeição, o Evangelho para o teu filho? E andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Veja, a vida toda é um ensinamento bíblico. Você tem que instruir o seu filho. E aqui no versículo 8, as pessoas pegam essa parte aqui e levam lá para Apocalipse e falam que é um chip. Aí olha, também as terás por sinal na tua mão, e te serão como frontais entre os teus olhos. Testa. O que está escrito aqui para nós é que a palavra de Deus tem que estar em nossas mentes. Devemos inculcá-las em nossos filhos. Devemos levar isso mais a sério. Devemos pregar o Evangelho aos nossos filhos com mais ímpeto. Porque quando o mundo se lançar sobre eles, quando vier as ideologias de gêneros, quando vier essa ideologia comunista, socialista, quando vier essa ideologia que tem cercado as nossas crianças, os nossos filhos terão uma base. E é uma obrigação nossa, amados. É uma obrigação nossa pregarmos a palavra de Deus, ensinarmos o que é certo, o que é errado dentro da Bíblia. Veja quão importante, veja o quão importante será. Nós temos que falar a cada refeição, andando pelo caminho, deitando e levantando. Esse é um cuidado ao qual nós temos que ter, porque isso vai ter um impacto no resto da vida dele. Os nossos filhos têm que ser assim. Então ele diz: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. E depois nós poderíamos só ficar nessa partezinha e entendermos que não é especificamente uma promessa, no sentido que, se fizermos isso, receberemos por mérito. Mas ele vai dizer no versículo 4: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Por isso que nós temos que trazer a palavra de Deus como base da educação dos nossos filhos. Isso é importantíssimo, porque quando nós olhamos em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, olha o que diz. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15: e que desde a meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Isso aqui é Paulo falando para Timóteo. Quando Paulo está instruindo Timóteo no seu ministério. Veja, Paulo está falando que Timóteo, olha, desde criança você sabe as sagradas escrituras. E olha que interessante, em 2 Timóteo ainda, capítulo 1, versículo 5, que diz: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro na tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que de também habita em ti. Então qual que é a função da mulher no casamento? Uma das funções das mulheres é instruir os seus filhos biblicamente. Sabe qual é a parte mais triste da nossa geração? É que infelizmente as mulheres, elas têm que perder tanto tempo com tantas coisas e elas não têm tempo para fazer isso. Às vezes as mulheres, elas querem fazer tantas coisas, que as coisas mais importantes elas não querem estarem atentas para a glória de Deus. Uma das funções mais importantes da mulher é ensinar as crianças biblicamente. É o ministério da mulher.
A mulher tem que instruir os seus filhos. Por isso que Paulo diz assim, olha, a mulher fique calada na igreja. E se ela quiser aprender alguma coisa, fale com o seu marido. Por isso que no casamento tem essa hierarquia. O marido ele deve ser instruído biblicamente para instruir a sua esposa e a sua esposa instruir os seus filhos. Não que o pai não vá participar nessa questão, mas o que ele está dizendo assim, olha como funciona a estrutura familiar bíblica. O marido ensina a mulher ensina os seus filhos. E isso é a coisa mais honrosa. Mulher, você ensinar para o seu filho quem é o Deus do seu marido, quem é o seu Deus, quem é o Deus da sua família, quem é o seu Salvador. Você e sendo instruídas biblicamente. Que função maravilhosa! Isso está dizendo, olha, vocês vão impactar uma geração pela criação de filhos. Os futuros pastores, os futuros evangelistas, as pessoas que irão impactar o mundo, as crianças que irão levar o evangelho à frente, estão sob a responsabilidade das mulheres. É uma bênção a escola bíblica para a criança? É, mas só que não é a função da escola bíblica. Então é isso que eu estou falando. Quando nós começamos a entender as estruturas familiares, quando nós começamos a entender essa bênção que Deus deu, a estrutura que é maravilhosa, quando nós entendemos que a mulher tem esse papel tão maravilhoso, não negligenciem isso, mulheres. Aprendam o Evangelho, ensinem para suas crianças o correto. Não deixem elas sentadas em frente de televisão o dia inteiro, em frente de tablet o dia inteiro, em frente de celular o dia inteiro. É necessário que você eduque eles biblicamente falando. Os maridos ensinem as suas esposas. Esposas aprendam com seus maridos. Maridos ensinem as suas esposas, porque elas ensinarão seus filhos. Como obedecerem a Deus, como glorificarem a Deus. Então veja como tão grande isso é. O quão importante isso é, amados. Então veja que Timóteo foi instruído por sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice. Veja a importância que essas mulheres tiveram na vida de Timóteo. Veja que Paulo está dizendo para ele lá na frente, olha, eu sei que você foi instruído desde de pequeno nas Sagradas Escrituras, então agora viva de acordo, ademoeste os outros para a salvação. Então trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro na tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Veja, a mulher, e claro, depois nós temos muitas outras coisas para falar ainda. Até as mulheres mais velhas, elas têm que ensinar as mulheres mais novas como serem esposas. Veja como tem toda uma importância. Ninguém deixa de ser importante no corpo de Cristo, na igreja. As pessoas falam, eu quero ter ministério disso, eu quero ter ministério daquilo. E às vezes esses ministérios são criados por homens e não estão na Bíblia. E os ministérios que estão na Bíblia estão negligenciados. E aqui está um ministério muito importante, que é o quê? A educação dos filhos, biblicamente falando. Veja que nós precisamos ter esses cultos bíblicos. Veja que nós precisamos ter esses cultos bíblicos familiares. Veja que precisamos sentar com a nossa esposa. Veja que temos que sentar com os nossos filhos. Veja que devemos investir tempo. Quão maravilhoso isso é! E não devemos cometer o erro dessa geração que está aí de pais da atualidade. Devemos ser pais bíblicos nessa geração que não é nada bíblica. Quando nós olhamos em volta e nós vemos isso, nós temos que aprender, amados. Então quando nós olhamos aqui, nós vemos então que vós pais,
Não provoquei os vossos filhos a ira. Então veja que tem toda uma responsabilidade dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Assim como a mulher e o marido. Então veja que ele está dizendo para nós, olha, e vós pais, não provoquei os vossos filhos a ira. Por isso que não adianta nós sermos ditadores. Por isso que não adianta nós sermos pessoas que não sabem educar. Às vezes nós cometemos os erros assim, eu vou deixar meu filho ter liberdade total. É a pior coisa que nós podemos fazer com os nossos filhos, é deixar eles fazer o que eles querem. Às vezes nós queremos oferecer liberdade máxima para nossas crianças, na esperança de que elas vivam uma infância feliz e tranquila. Mas às vezes nós precisamos colocar limite no tempo do celular, limite no tempo da televisão, limite no tempo do videogame, limite no tempo do estudo bíblico. Você ensina seu filho a ler pelo menos um capítulo da Bíblia todos os dias, desde pequenininho. É uma responsabilidade sua. Então veja que isso é importante. Às vezes nós queremos... Eu até ouvi uma vez assim, uma coisa que as pessoas falam. Eu quero que meu filho tenha tudo aquilo que eu não tive. Né? Tudo aquilo que eu não tive, eu quero que os meus filhos tenham. Mas às vezes, olha que interessante, tudo aquilo que você não teve, fez você ser quem você é hoje. E quando você der tudo aquilo que você não tem para o seu filho nunca vai ser como você. Só que eu falo para o meu filho que eu não quero que ele seja como eu quero que ele seja melhor do que eu. Porque se o meu filho se tornar igualmente como eu sou, eu falhei como pai. Eu quero que ele seja melhor. Por isso que é importante, amados, às vezes nós temos que entender isso. As coisas que nos faltaram foi que nos fez chegar até aqui com essa mente, com essa mentalidade, com essa maturidade. E os nossos filhos amanhã eles vão agradecer. Por isso é importante nós, como nós estamos falando, trazer o Evangelho para dentro dos nossos lares. As pessoas acham que o Evangelho só tem que ser vivido aqui na igreja. Eu vou lá para a igreja e vou prestar meu culto. Seu culto não pode ser do momento que você entra da porta para dentro. Seu culto tem que ser 24 horas por dia. Veja o que ele diz, ao levantar, ao deitar, nas refeições. Quando você vir para cá, vai ser uma extensão do seu culto. Então veja que você vai viver uma vida para a glória de Deus. Todas as áreas da sua vida vão refletir a glória de Deus. Todas as áreas da sua vida estão sendo impactadas pelo Evangelho. Seu casamento, a criação dos seus filhos. Que maravilha isso é! Por isso que nós estamos falando que a base do casamento cristão não pode ser a base do casamento do mundo. Porque o casamento do mundo é viver para si mesmo. O casamento do mundo é viver para ser feliz. O casamento do mundo é viver para realizar os seus sonhos, as suas vontades, os seus desejos. E esse não é o fim do casamento cristão. A mesma coisa é a base da criação dos filhos. Não devemos ter a mesma base do mundo, da cultura, da filosofia dentro dos nossos lares. Mas é interessante nós olharmos isso com mais aptidão. Então quando nós olhamos aqui que vós pais não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor, isso engloba para nós o Evangelho. A disciplina é importantíssimo. É o que Paulo está fazendo aqui. Paulo está dizendo para nós, olha, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, há uma hierarquia. Quando nós olhamos no universo, tem um domínio. Então quando nós olhamos em tudo, tem que ter essa hierarquia. E essa hierarquia ela é maravilhosa porque ela é regida pelo Espírito Santo dentro das nossas vidas. Então nós olhamos então a base da família. Olha que interessante. Pai, mãe, filhos. Todos vivendo para a glória de Deus. A mulher aprende com o marido. A mulher ensina aos seus filhos.
veja que o Evangelho não pode faltar. O Evangelho ele é a base, amados. E nós temos que ter isso dentro de nós. Como é importante isso, a mulher entender que tem que ser submissa ao marido como a Cristo, os filhos ter que ser submissos aos pais como a Cristo. Porque quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que até nós, como filhos de Deus, lá em Hebreus diz o quê? Olha, todo aquele que não é repreendido por Deus, porque Deus ele açoita e corrige a todos que ele tem como filho, e quando isso não acontece, significa que nós somos bastardos e não temos pai. Por isso que Deus ele nos corrige, por isso que Deus ele nos exorta, por isso que tem uma disciplina. Então quando nós olhamos aqui, nós vemos que o Evangelho é isso para nós, é isso para os nossos filhos. Então todo aquele que Deus não corrige, quando nós olhamos lá, Romanos 1:30, quando Deus deixa o homem viver de acordo com o seu coração, quando nós olhamos para a nossa geração e vemos tudo que está acontecendo, aborto, liberação de drogas, nós estamos vendo tudo isso, isso é Deus, é um pré-julgamento de Deus. Sensualidade, crianças sensuais, crianças falando esses palavrões, quando nós vemos essa loucura do mundo, quando nós vemos como esse mundo está, nós olhamos e nós temos que ter em mente o quê? Isso é o pré-julgamento de Deus. Por isso que nós temos que ter o que então? As bases do Evangelho no casamento cristão, as bases do Evangelho para a educação dos filhos,